Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Fernanda Gomes, eu sou procuradora da Fazenda Nacional e aqui você encontra o passo a passo para a sua aprovação em procuradorias. Então, se o seu objetivo é se tornar procurador municipal, procurador do estado ou pertencer a uma das carreiras da AGU, esse é o seu canal. E hoje eu vou trazer um assunto que vocês me pediram nas caixinhas lá no meu Instagram. Eu abri caixinha para vocês trazerem os temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui no canal. E um desses temas foi justamente a revisão por questões. A gente já sabe que um dos pilares para a aprovação em procuradorias é a resolução de questões. Se você já acompanha os vídeos aqui do canal, e eu indico fortemente que você assista a todos os vídeos disponíveis aqui no canal, você já sabe que nós temos alguns pilares que te levam à aprovação em procuradorias e que é inviável ser aprovado em procuradorias sem passar por esses pilares, sem ter esses pilares muito sólidos. Eu quero relembrá-los aqui com vocês. O primeiro pilar é o estudo por meio da doutrina ou do PDF voltado para concurso público. O segundo pilar é a memorização da lei seca. O terceiro pilar é o estudo dos informativos. O quarto pilar é a resolução de questões. E o quinto pilar é justamente a revisão, os ciclos de revisão. E aqui a gente vai então falar sobre a adoção da resolução de questão como forma de revisão. Então, como é que eu vou resolver questão de uma forma que eu consiga ter uma excelente revisão do que já foi visto? É justamente sobre esse ponto que a gente vai tratar aqui hoje. Então, vem aqui comigo para a gente entender como que isso vai funcionar. A resolução de questão é imprescindível. Não existe forma de ser aprovada em concurso público que não abarque, que não abrace a resolução de questão. E aqui, quando a gente vai resolver questão, a gente tem que ter uma postura ativa no momento da correção. Então, é justamente por meio dessa postura ativa, no momento em que você vai corrigir a sua questão, que você vai conseguir puxar aqueles pontos para ter uma revisão efetiva daquilo que foi cobrado na questão. Então, você não pode simplesmente corrigir aquela questão por corrigir. Você precisa entender os seus erros, você precisa entender se aquele assunto ele está sendo cobrado de uma forma diferente daquilo que você viu na sua doutrina, no seu PDF, você precisa ter essa alerta. É importante também que você consiga compreender por que você chegou naquela resposta correta. Porque pode ser que você tenha chegado por sorte, você ficou aí em dúvida entre duas alternativas e acabou acertando. E na prova pode ser que você não tenha essa mesma sorte. Então, você precisa ter uma postura ativa no momento da sua correção para que você consiga se utilizar das questões para poder revisar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que, salvo engano, o nome dele é o melhor método de revisão. E esse melhor método de revisão que eu abordo nesse vídeo é o Active Recall, que é justamente revisar por meio de questões. Então, o melhor método cientificamente comprovado para a revisão é por meio de questões. Então, você já sabe que resolver questões é imprescindível, não só para você saber se você está no caminho correto do seu cronograma de estudos, mas também como uma forma de revisão. E eu indico fortemente que você assista esse vídeo, é o melhor método de revisão, justamente para você saber aplicar esse método Active Recall como uma forma de revisão. E outro ponto importante aqui que a gente tem que lembrar sobre a revisão por questões. Quando a gente resolve questões, a gente vai alimentar o nosso material
para que a gente consiga entender aquilo que mais incide e a forma como incide. Porque muitas vezes, quando a gente faz a leitura do nosso material, da doutrina ou do PDF, a gente acha que tem uma boa compreensão daquele assunto. Só que quando a gente vai para as questões, a gente percebe que, na verdade, a forma como foi abordado aquele assunto foi muito diferente da forma como você viu na doutrina. Ele veio num contexto diferente, num exemplo diferente, num caso concreto diferente daquele que estava previsto ali na doutrina, e aquilo te levou ao erro ou fez acender uma dúvida. Então, é importante que você volte ao seu material para fazer essa anotação. E por isso, a revisão por questão, ela é um norte para você lapidar o seu material. Então, visualize da seguinte forma: quando você começa a primeira leitura do seu material, você ainda não sabe exatamente o que realmente é importante de ser grifado ou de ser, de repente, resumido, porque você ainda não chegou na resolução de questão. E aí, quando você chega na resolução de questão, você vai ter que voltar no seu material para quê? Para que você faça grifos sobre os grifos, ou seja, para que você remarque aquilo que foi visto na questão. Ou de repente você nem grifou aquele assunto e na verdade ele é importante porque ele apareceu na questão. Então, a questão, ela precisa servir como um norte para a lapidação do seu material. Você não pode deixar como se fossem mundos distintos ou separados. Você precisa usar a resolução da questão como um norte para você direcionar o seu material para aquele concurso. Então, veja, muitas vezes você está com uma doutrina que ela é excelente para concurso público, mas a gente não costuma ter doutrinas que sejam voltadas exclusivamente para procuradorias. E cabe a você, a partir da resolução de questões que apareceram em concursos de procuradorias, fazer a lapidação, a especialização do seu material. Porque quanto mais específico for o seu material, mais você consegue entender aquilo que você tem que ter maior atenção no momento de revisão, em uma reta final. E quando a gente está numa reta final, a gente tem que fazer aquelas escolhas trágicas. O que são aquelas escolhas trágicas? Eu preciso saber me utilizar muito bem do tempo que eu tenho. Afinal, eu já estou no momento de reta final. Isso significa que eu não consigo revisar tudo de tudo. Eu preciso, então, saber qual que vai ser a direção da minha revisão. E justamente eu preciso me utilizar da resolução de questão para saber o que mais incide. Eu preciso, então, direcionar essa escolha para o que mais incide. Bom, se eu não consigo abraçar tudo de tudo nesse período de reta final, eu tenho que ser estratégico. E para eu ser estratégico, eu preciso ir na direção do que mais incide. Portanto, veja a importância de você fazer a alimentação do seu material quando você resolve questão. Você precisa indicar aquilo que apareceu ali nas questões, porque do contrário, você não tem um norte para o seu momento de escolhas trágicas e você acaba perdendo tempo demais em pontos que acabam não aparecendo tanto na prova. Ah, professora, esse ponto que não apareceu quer dizer que ele não pode aparecer? Pode aparecer, mas veja, dentro de uma situação que você precisa ser mais estratégico, se você perder uma questão de um assunto que incide pouco, isso provavelmente vai ter um peso menor na nota de corte do que se você perder uma questão que é de um assunto de grande incidência. Porque os seus concorrentes, eles vão estar muito bem preparados naqueles assuntos que incidem mais. Então você também tem que estar muito bem preparado, tá certo? Então você não pode perder questão de assuntos que têm grande incidência. E por isso você precisa saber especificar o seu material a partir da alimentação que você faz por meio da resolução de questões, ok? E aqui, pessoal, a gente também tem um grande outro ponto que é
A partir da resolução de questão, eu também consigo entender como que a banca aborda aquele assunto. Cada banca tem um jeito de cobrança de determinado assunto. Umas gostam de cobrar aquele assunto puxando mais informativos, outras gostam de abordar nas questões esse assunto por meio aí de entendimentos doutrinários, tem um perfil mais doutrinário nas questões, e outras vão trazer mais questões de letra de lei. Então, a partir dessa resolução de questão, você também começa a perceber como que é o perfil de cobrança daquela banca para aquele assunto. E você vai fazer a anotação disso. Porque na hora que você tiver um edital aberto de determinada banca, você já tem isso também muito claro. E assim você vai lapidando e vai especializando cada vez mais o seu material, justamente para esses momentos de reta final, de escolhas trágicas, que você tem que se voltar mais para aquilo que mais incide, aquilo que tem mais o perfil daquela banca, ok? Lembrando que essas escolhas trágicas é importante que a gente deixe para o momento de reta final. No momento de formação de base, a gente precisa ter essa visão mais global, essa visão maior de toda a disciplina. A gente não pode ter essa visão de funil já no momento em que a gente está formando a base. A gente vai adquirindo isso posteriormente, quando a gente já tem essa base formada. Porque esse estudo de reta final só do que mais incide, a gente vai adotar no momento que a gente está na reta final. Se eu estou formando a minha base, eu preciso ter uma base do todo. Eu não posso ter apenas um estudo específico daquilo que mais incide, ok? E agora, eu quero trazer para vocês como é que isso vai funcionar na prática. Então, eu trago aqui algumas questões para vocês perceberem como que vocês vão fazer a correção para auxiliar na revisão e na alimentação do material de vocês. Essa é uma questão aqui para procurador do Ministério Público de Contas, aqui de Rondônia, o TCE de Rondônia. Então, vamos fazer a leitura dessa questão. Assinale a opção que apresenta modalidade de controle repressivo de constitucionalidade. Então, veja, é uma questão que está trazendo aí um assunto que é campeão de incidência na área de direito constitucional, que é controle de constitucionalidade. Mas ele está pedindo um ponto que é doutrinário. Essa divisão do controle de constitucionalidade em modalidades é uma divisão doutrinária. Então, veja, aqui eu já tenho um perfil doutrinário de questão. E aí eu vou para as alternativas. Outro ponto antes de ir para as alternativas. A gente já tem aqui um alerta. Você vai ter que revisar as modalidades de controle repressivo. Quais são as várias modalidades? Na verdade, você vai ter que revisar as modalidades de controle de constitucionalidade, e não as modalidades de controle repressivo. Também precisamos ver quais são os vários exemplos de controle repressivo. Afinal, esse é o principal objeto aqui da questão. Mas a gente precisa ter essa visão mais ampla para ampliar a revisão a partir dessa questão. Então, eu vou trazer as demais modalidades de controle de constitucionalidade, para além dessa modalidade quanto ao momento do controle. Eu tenho o controle repressivo e o controle que é preventivo. E esse controle prévio e o repressivo são modalidades quanto ao momento desse controle de constitucionalidade. Mas eu tenho demais outras modalidades. E por isso, aqui eu já tenho um indicativo de que é um ponto que eu preciso revisar e ter uma atenção maior para essa modalidade quanto ao momento. Então, eu vou observar o controle repressivo e eu vou também revisar o controle prévio, ok? Preventivo. Aí eu vou agora analisar com vocês as alternativas. Controle exercido pelas comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aqui nós temos o controle preventivo, o controle prévio, porque eu tenho, então, aqui o projeto de lei. Eu não tenho a lei
ainda. E por isso esse controle ele acontece em face do projeto de lei e por isso é o controle prévio. Então essa é a alternativa errada. Mas o que eu quero que vocês vejam? Eu preciso revisar como é que se dá o controle de constitucionalidade dentro das comissões de Constituição e Justiça, porque apareceu na questão. Em seguida, o controle exercido pelo presidente da República mediante o veto jurídico. Aqui, esse também é um controle preventivo, um controle prévio. Eu preciso, então, revisar como se dá o controle de constitucionalidade pelo presidente da República. E como que se dá esse veto jurídico? Qual que é a diferença entre o veto jurídico e o veto político? Veja que eu tenho duas alternativas aqui que eu já puxei vários pontos que precisam ser revisados a partir dela. Rejeição por uma das casas do Poder Legislativo Federal de proposta à emenda à Constituição, já aprovada pela outra casa. E aqui eu também tenho, né, uma situação em que eu tenho só o projeto de emenda à Constituição. Eu não tenho a própria emenda. Por isso, é um controle preventivo. Veja, eu já tenho 3 alternativas aqui que são erradas, que são de controle preventivo de constitucionalidade. E aqui eu também preciso acender aquela alerta de que eu tenho que entender como se dá o processo legislativo de aprovação de emenda à Constituição, porque essa questão, esse ponto, foi abordado nessa alternativa. Seguindo, decreto legislativo com a finalidade de sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Aqui eu já tenho o próprio controle repressivo, porque eu já tenho o ato, né? Então, por isso, essa é a alternativa correta. Eu vou, então, a partir dessa alternativa, buscar ali as formas de controle repressivo realizado pelo legislativo. Porque, como regra, o controle do legislativo, ele é preventivo. Agora, aqui, a alternativa, ela trouxe uma hipótese de controle repressivo legislativo. Então, tem que acender alerta, você precisa revisar isso também. Alternativa E. Devolução aos autores pelas mesas das casas legislativas de projetos de lei com vícios manifestos de inconstitucionalidade. Mais uma vez, aqui eu tenho o projeto de lei e não a lei, e por isso eu tenho, então, um controle preventivo. Veja, eu tenho várias alternativas aqui e cada uma delas eu tenho um desdobramento. Eu não vou ficar simplesmente no motivo que levou a essa alternativa ser errada ou ser correta. Eu vou entender demais assuntos conexos e aí eu consigo fazer uma revisão mais ampla. Eu preciso lembrar também que aqui eu tenho uma questão que é um perfil doutrinário, ou seja, controle de constitucionalidade não traz aí só questões de jurisprudência ou de lei seca, mas também questões com perfil doutrinário. Por isso, quando eu for revisar controle de constitucionalidade, eu preciso ter uma revisão ampla. É diferente quando eu estou diante de uma questão de poder judiciário para procuradorias, que normalmente o perfil de questão é mais de letra da Constituição. Então, esse tipo de alerta tem que surgir para que você consiga ir pegando qual que é o formato de cobrança das bancas de cada um dos assuntos, ok? Mais um exemplo aqui para a gente poder começar a pegar o jeitão de uma boa resolução de questão para se revisar o conteúdo. Essa é uma questão que veio no concurso para Procurador Municipal do Recife. Julgue os itens a seguir acerca do controle de constitucionalidade. Uma vez proposta a ação direta de inconstitucionalidade, é cabível o pedido de desistência. Essa alternativa, ela é incorreta e ela vai aparecer a sua justificativa lá no artigo 5º da Lei 9868 de 99, que é justamente a lei que trata sobre ação direta de inconstitucionalidade. Veja,
essa é uma lei que não é muito longa. E aqui eu já percebi que um dos seus artigos foi abordado bem a letra seca do artigo. Então já tem essa alerta de que você vai ter que voltar para o seu material, para o seu Vademecum e grifar esse artigo. Se ele ainda não tiver grifado, você vai grifar. E se ele já estiver grifado, você vai colocar um asterisco, alguma indicação de que aquele artigo apareceu em questão, ok? A alternativa seguinte: cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais, federais ou municipais, em face da Constituição de 88, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Aqui, pessoal, a gente teve uma questão que veio cobrar o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, e ele faz a confusão com relação aqui a leis e atos normativos. Ele incluiu as leis e atos normativos federais, sendo que na letra seca do artigo constitucional nós não temos essa previsão. Então você tem que fazer aí o grifo desse artigo. E aí você pode até anotar, se você caiu na pegadinha, que a banca costuma confundir e incluir ali leis e atos normativos federais, porque normalmente a gente está querendo fazer uma leitura rápida da questão porque nós não temos muito tempo de prova e a gente pode cair no erro justamente de coisas bobas como essa. Então, se você caiu, faça a indicação no seu material, porque aí você já fica alerta para não cair novamente nesse erro. Voltando, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Veja, aqui é muito importante que vocês fiquem atentos para não serem confundidos aqui com relação a essa produção dos efeitos, porque não atinge ao plenário do STF, então isso tem que ficar muito claro na alternativa. Veja que ele coloca relativo aos demais órgãos do judiciário, ou seja, demais órgãos que não o STF, o plenário do STF, e também aqui ele não incluiu o poder legislativo, então essa alternativa está correta. E a gente vai ter que grifar essa parte justamente no nosso material, no que se refere aos efeitos das decisões em ADI e ADC, ok? Então, essa alternativa está falando sobre os efeitos das decisões. Então, eu preciso fazer uma revisão, não só no que se refere a esse ponto do efeito vinculante e erga omnes, mas também dos demais efeitos e das demais características das decisões em ADI e ADC, ok? Então, eu puxo essa alternativa e desdobro ela na minha revisão. Alternativa seguinte: compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei e ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Veja, pessoal, aqui qual que foi a confusão? Ela veio confundindo a linha A do artigo 102, inciso 1º da nossa Constituição. Veja, não tenho aqui a inclusão na ADC como objeto, né, perante o STF, de lei e ato normativo estadual. E essa é uma pegadinha muito comum das bancas fazerem, porque elas pegam você correndo ali com a leitura da alternativa e você acaba fazendo uma leitura muito corrida e não percebe essa pegadinha. Então, aqui é um alerta que você precisa também colocar no seu material e, óbvio, fazer o grifo dessa alínea A, porque ela apareceu em questão. Então, tudo que aparecer em questão precisa estar grifado e você precisa saber que aquilo apareceu em questão. Então, se de repente você adota a cor rosa para você grifar o seu material na sua primeira leitura, você
pode adotar, e eu super indico que você faça isso, você pode adotar uma outra cor para você grifar aquilo que apareceu em questão. Isso é muito importante porque você precisa saber o que mais incidiu. Você precisa saber a forma como a banca aborda aquele assunto. Você precisa saber aquilo que você errou. E veja, isso que você acabou de repente errando por uma questão de pegadinha, você pode de repente anotar em uma linha breve, escreva uma linha bem breve sobre aquele assunto, qual que é a forma correta daquele tema que foi abordado ali na alternativa. Você coloca ali no seu material, você já inclui na revisão. Tudo isso precisa estar incluído no seu material, porque ele começa genérico. Na primeira leitura, o seu material está super genérico. E a partir do momento que você vai resolvendo questões, você vai errando, você vai acertando, você vai compreendendo o perfil de cobrança, você vai anotando como que foi aquela forma aplicada ali na questão, aquele caso concreto que você não tinha visto ainda como exemplo na doutrina, você vai anotar. Isso tudo vai especificando o seu material. E é muito importante que isso aconteça, porque quanto mais específico, mais você direciona o seu tempo de estudos para aquilo que mais importa. E aí, pessoal, por fim, temos mais duas questões que apareceram na PGDF. Veja, não vou ler aqui a introdução da questão para a gente poder ir direto ao que interessa. Nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, e aqui, então, eu já preciso acender alerta que eu vou ter que revisar a ADI por omissão e, se possível, revisar tudo, mas se não for possível, revisar principalmente esse assunto, né, que foi abordado aqui nessa afirmativa. Nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão sobre a revisão geral anual, é imperiosa a indicação do presidente da República no polo passivo. Então, aqui a gente está falando sobre aquele projeto de lei que vai fazer, né, essa revisão nos vencimentos para que eles sejam, né, aí então recompostos. Veja, é do presidente da República a iniciativa legislativa para a lei que disponha sobre a revisão geral anual. Sendo assim, nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, na ausência de indicação do presidente da República no polo passivo da demanda, não permite depreender a exata dimensão da ofensa ao dever de legislar, a desautorizar o conhecimento da ação. Então, veja, esse é um julgado que foi cobrado na PGDF. Você precisa fazer a anotação desse julgado lá no seu material. Se ele não tiver lá, se você de repente não prestou atenção nele quando estava fazendo o estudo dos informativos, você precisa fazer a anotação. E você precisa entender também por que é que foi decidido dessa forma. Se nesse pequeno destaque do julgado na ementa você não compreendeu, você pode buscar o julgado completo para uma revisão maior. Então, a partir disso, você compreende que, bom, eu tenho questões de controle de constitucionalidade que cobram a parte de iniciativa. E mais do que isso, a resposta está lá, não na letra seca da Constituição, mas num julgado do Supremo Tribunal Federal. Então, você, com isso, já vai alimentando o seu material. Você pode, inclusive, trazer esse ponto também na parte referente ao Poder Executivo. Na parte das competências do presidente da República, você pode fazer essa anotação também. Porque esse perfil de questão, de assunto, ele pode aparecer tanto em uma questão de controle de constitucionalidade, quanto também numa questão específica sobre poder executivo, as competências do presidente da República. Agora, a nossa última questão aqui. Ferirá prerrogativa do governador do DF, lei aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, que estabeleça a obrigatoriedade de o Procurador-Geral do DF ser escolhido entre os membros da carreira. Veja, aqui eu já tenho que acender um alerta. Eu preciso, é uma questão que está falando sobre a competência do governador do DF,
aqui eu estou falando sobre poder executivo, e eu também tenho aqui o assunto específico das procuradorias. E esse é um assunto campeão de incidência. Poxa, eu estou falando em concurso de procuradoria. É óbvio que todos os assuntos que dizem respeito às procuradorias vão incidir. E por isso eu também preciso aproveitar essa questão para fazer uma revisão desse julgado, que é um julgado que foi cobrado, e demais outros julgados que digam respeito às procuradorias. E aí eu também posso fazer a anotação desse julgado, tanto na parte das funções essenciais da justiça, a parte referente às procuradorias, quanto também a parte ali referente às competências do chefe do Poder Executivo Estadual. Veja, ferem as prerrogativas do governador do estado a imposição de escolha do procurador-geral do estado entre os membros da carreira. No caso em questão, dentre os membros da última classe da carreira de procurador do Estado, bem como a prévia aprovação do escolhido pela Assembleia Legislativa, a fixação de mandato para o exercício do cargo e a destituição do cargo por deliberação da maioria da Assembleia Legislativa. Então, veja, essa ADI, ela tem que estar anotada. Se você não tinha anotada, ela precisa ser anotada. Se você já tem ela anotada, você precisa fazer o destaque de que ela apareceu aí nessa questão. Então, pessoal, essa é a forma que você vai adotar para fazer a revisão. Você vai desdobrando cada uma dessas questões. E é claro, isso pode gerar algo infinito. Você precisa, é claro, estabelecer aquele ponto que foi abordado, que você vai revisar, e também aqueles pontos ao redor, aqueles pontos conexos. Dessa forma, como eu indiquei aqui em cada questão. E a partir disso, você vai conseguindo, então, alimentar o seu material e você vai especializando para o seu concurso. E com isso, você vai ter um material extremamente útil para aquele momento das escolhas trágicas na sua reta final. E para você saber como dosar a divisão do seu tempo e você também ser especialista nesse perfil de cobrança de cada assunto pelas bancas. Isso é importantíssimo. Quanto mais você tiver conhecimento sobre esses pontos, mais você vai ser capaz de dosar o seu esforço para você conseguir colocar esforço naquilo que realmente importa depois que você já fez a sua base, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tem outras sugestões aí de vídeos para o canal, deixe aqui nos comentários. Se você já adota essa forma de resolução de questão para a sua revisão, também comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer poder conversar com vocês. Então, um beijo e até a próxima!